Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Boa noite! Seja muito bem-vinda ao webinário sobre técnicas de aprendizagem para concurso. E eu estou muito feliz, eu estou muito disposto a estar aqui, porque mais de 530 pessoas se inscreveram para essa aula online, onde eu vou estar falando de dicas, macetes, falando das minhas experiências como concurseiro, das coisas que eu aprendi, dos erros que eu cometi e que eu vou falar para você para que você evite esses erros e também uma série de coisas que podem fazer o seu caminho menos difícil, fazer alguns atalhos que você pode tomar para fazer com que a sua preparação seja mais simples, mais fácil ou menos complexa. Então, sejam muito bem-vindos e a gente vai começar. Mas antes disso, eu quero agradecer a todas as pessoas que viram meus vídeos no YouTube, que comentaram meus posts. Realmente eu fiquei muito feliz e é por isso, e essa é uma das razões, esse é um dos motivos que eu estou fazendo esse webinário hoje, para poder dividir um pouco com vocês daquilo que foi minha experiência. Então, vamos que vamos. Técnicas de aprendizagem para concurso. Primeira dica. E a primeira dica tem a ver com uma coisa muito interessante. Eu vou pedir para você um grande favor. E o grande favor que eu te peço é o seguinte. Feche a aba do Facebook se ela estiver aberta. Feche a aba do teu e-mail se ela estiver aberta. Feche qualquer aba aí que pode tirar a atenção, pode fazer com que você distraia durante esse webinário. Esse webinário vai ser de aproximadamente 60 minutos, talvez um pouco mais. E durante esse webinário eu vou estar passando uma série de informações e, de repente, uma ou outra informação vai fazer toda a diferença na tua preparação, ou a grande maioria das informações aqui vai fazer diferença porque você pode se identificar com essas informações, com essas dicas, pode aprender algumas coisas com quem já errou muito também, que é o meu caso, e que você pode fazer diferença na tua preparação. Então, desligue-se de tudo que te desconcentra e te atrapalha. Isso para esse webinário e isso também para os teus estudos. Tá? Você tem que ter foco. Foco é uma coisa muito, muito importante. Quando a gente está cercado dessa parafernália eletrônica, celular, computador, tablet, os diversos sites, diversas redes sociais, isso tira muito a nossa atenção e causa muita distração. Algumas vezes você está concentrado, você senta para estudar, você está concentrado, de repente chega uma mensagem de telefone. Aí você dá um bloqueio, faz um bloqueio, você volta, e quando você volta, de repente você já não volta no mesmo ritmo. Quando você está estudando pelo computador, faz uma videoaula, alguma coisa parecida, abre, chega uma mensagem do Facebook, ou dá uma curiosidade no Facebook. Esse Facebook realmente é uma coisa que eu me comunico pelo Facebook, mas realmente é uma coisa que você deve se controlar. Tem muitas pessoas, não estou falando que isso seja o seu caso, mas tem muitas pessoas que são viciadas em Facebook. Eu realmente, confesso que um tempo atrás eu tinha que entrar no Facebook 5, 6, 7, 8 vezes por dia para ver mensagens, para ver uma série de coisas. Tá? Aí eu dei um tempo, eu falei, não, esse negócio está errado. O que o Facebook está agregando no meu dia a dia? Tem muita coisa bacana, tem os grupos que vocês interagem, os grupos de concurseiros que vocês interagem, tem dicas, tem informações, eu mesmo me comunico pelo Facebook, mas eu coloquei uma regra para mim, uma regra muito simples. Eu fico no Facebook no máximo 30 minutos por dia. Isso pode ser muito, tá? Mas o que eu faço? Ali eu coloco os meus posts, eu verifico se tem alguma informação nova sobre o concurso, sobre concurseiro, sobre a área que eu atuo. Coloquei de repente uma outra mensagem de colega, 30 minutos. E estou achando que eu vou reduzir isso para uns 15 minutos ou até menos. Tá? Se você, de repente, não consegue se desligar do Facebook, existem alguns softwares que fazem o bloqueio do Facebook. É incrível. Mas realmente existem alguns softwares que bloqueiam o Facebook e permite que você abra o Facebook só a determinados horários. Tá, okay? Depois eu posso passar o link, eu passo enfim, a informação para você desse software, para você se desligar do Facebook, porque ele acaba atrapalhando muito. Ajuda, mas em alguns momentos, mas ele acaba atrapalhando muito mais. Tá? Então, nesse momento, desligue-se de tudo que te desconcentra e te atrapalha. E nos teus estudos também. Quando você vai estudar, você tem que estar focado, você tem que estar centrado e concentrado naquilo que você vai fazer. Primeira dica, desligue-se de tudo que te desconcentra e atrapalha os teus estudos. Telefone, computador, tablet, internet, desliga a internet,
porque isso vai fazer com que você tenha mais foco, ok? Então, era isso. E o que nós vamos ver, o que você vai ver nessa apresentação? Eu listei alguns tópicos aqui. O primeiro deles, por que você está fazendo a escolha certa ao optar por fazer concurso? A gente vai falar um pouquinho, você já deve saber muito disso, mas por que você está fazendo a escolha certa? Fala um pouco sobre o mercado de concursos atualmente, concorrência, número de candidatos, os métodos tradicionais de estudo, como que geralmente a maioria dos candidatos se preparam, 90% dos candidatos se preparam basicamente de uma mesma forma. Por que você deve investir num método diferente? Como você pode se diferenciar da concorrência? Quais são os métodos que pode te preparar melhor? Tá? Esse aqui falando um pouco sobre técnicas de aprendizagem, sobre formas de aprendizagem. Aqui eu pego um exemplo da Banca CESP, porque eu comentei, muitas pessoas me perguntam como resolver a prova da Banca CESP. Banca CESP tem pegadinha, então eu trago algumas dicas aqui dessa banca. Outro tópico, como usar as melhores técnicas de aprendizado ou de aprendizagem para se preparar. Como obter um diferencial em relação à grande maioria dos concorrentes, está um pouco linkado, um pouco unido com esse tópico aqui em cima. E aqui, dica dos campeões. O que são dicas dos campeões? Eu gosto de trabalhar com dados, eu gosto de trabalhar com informações precisas, concretas, e eu pesquisei bastante dicas durante a minha fase de concurseiro, também durante a preparação do meu material de concurso, fui verificar quais são as dicas, quais são as informações que os concurseiros que passaram em excelentes lugares, eles têm o que eles fizeram para alcançar os seus lugares. Tá, ok? Vocês vão perceber que tem muitas coisas simples, mas tem muitas coisas que realmente fazem muita diferença. Eu trago aqui as dicas dos grandes campeões, que foi uma reportagem da revista Veja. Então, o primeiro tópico lá, quero falar para vocês, por que você está fazendo a escolha certa ao escolher ou a se preparar para um concurso público. Okay? Na revista Veja, a edição 2225, a edição já não é tão nova, não é tão recente, mas ela traz algumas informações muito interessantes. Essas informações continuam a ser verdadeiras e elas parecem que tendem a se permanecer assim durante muito tempo. O serviço público atualmente, já há algum tempo, e atualmente ele tem salários muito atraentes. Salários atraentes é um grande motivo. Okay? A média salarial dos cargos ou do servidor público é de R$7.000. Você vai falar, mas R$7.000 parece muito. Mas se a gente pegar a média salarial, há salários que chegam a R$21.000. Bem maior que o salário médio da empresa privada ou das organizações privadas. Há salários que chegam a R$20.000, a média salarial é de R$7.000, tem salários abaixo, tem salários acima, mas é uma média muito interessante, uma média que a gente pode se basear para conseguir cargos desse nível. Claro que não necessariamente a gente vai conseguir de cara passar no concurso que a gente vai ganhar R$7.000. Pode ser que a gente tenha que galgar alguns degraus, mas a gente que já chega e já passa num cargo para R$21.000 e consegue um ótimo salário. A segunda coisa muito importante, o que me motivou, o que fez com que eu saísse da iniciativa privada e fosse para o serviço público, foi a estabilidade. A estabilidade do emprego. Depois eu vou contar um pouco da minha história, falar um pouco da minha decisão, da minha frustração trabalhando no mercado privado e porque eu optei pela estabilidade. Isso realmente fez grande diferença na minha decisão e acho que ele pesa muito na decisão de muitos de vocês. A aposentadoria, com um teto bem acima da iniciativa privada e até mesmo integral. Ok? O teto da iniciativa privada, eu não sei como que anda, mas deve estar em torno de 2.800, 3.000, 3.000 e poucos reais. O teto da aposentadoria do servidor público é muito acima. Geralmente, para os servidores mais antigos, é o último salário integral. Se o cara ganha 7.000, ele vai receber R$7.000. Se ele ganha 21.000, ele vai receber R$20.000. Essas regras estão mudando. Os salários agora estão deixando de ser integrais, mas mesmo assim são muito melhores do que a aposentadoria da iniciativa privada. Carreiras promissoras. Antigamente nós falávamos que o concurso não tinha carreira, era monotonia. Hoje não. Hoje não. O serviço público hoje tem muitos desafios, tem muitas coisas bacanas.
realmente é muito interessante. Celeiro de talentos, quando você entra no ambiente, quando você entra no público, geralmente os teus companheiros, eles são muito talentosos, são pessoas que realmente batalharam, que se esforçaram muito para chegar lá, são guerreiros esforçados como você e realmente são talentosos e geralmente, na maioria dos casos, são pessoas muito bacanas de trabalhar, são pessoas que motivam, que levam a gente para frente. Férias integrais, tá? O serviço público tem férias integrais, mas algumas vezes você tem que vender as férias e acontece para o serviço público, não, desculpa. No serviço privado, algumas vezes você vende as férias, algumas vezes você não tem aquelas férias de 30 dias por ano, você tem que vender suas férias você fica menos tempo. E no serviço público, não. No serviço público, 30 dias de férias por ano, tá ok? Auxílio para formação. A indústria, a empresa privada tem, mas não todas, mas o serviço público tem essa opção de você fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, ou até mesmo um doutorado, com o auxílio dos órgãos públicos, e entre outras vantagens que eu elenquei aqui. Claro que tem algo que pesa mais ou menos para você, mas com certeza alguns dos elementos estão aí dentro. E realmente, se você está optando por ser servidor público, realmente é muito bom. E eu posso te garantir isso. Concurseiro, você que é concurseiro agora, concurseiro fala assim, é uma carreira difícil. Eu acho que concurseiro é uma carreira, é uma das mais difíceis que há. Mas é aquele que depois que ele alcança o seu objetivo, ele vai ter uma satisfação tão grande que vale muito, muito a pena. Então, se você está na luta, você continua, parabéns para você, porque realmente vale muito a pena. Mercado dos concursos. Esse ano haverá aproximadamente 13 milhões de candidatos a concursos públicos. 3 milhões de pessoas querendo se tornar servidores públicos. Isso equivale a mais ou menos 10% da população economicamente ativa do nosso país, do Brasil. Realmente vale muito. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero não? O que o número nos mostra? Há muita gente. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu estou transmitindo esse webinário, essa apresentação direto de Portugal. Eu estou aqui em Portugal agora, já estou fazendo um doutorado aqui em Portugal, e aqui tem menos de 13 milhões de habitantes. Tem 10 milhões de habitantes. Então há mais candidatos a concurso no Brasil do que habitantes aqui em Portugal. Então, esse ano haverá aproximadamente 13 milhões de candidatos a concurso público para aproximadamente 140 mil vagas. Fazendo uma conta rápida, há uma média de 93 candidatos por vaga. Concorrência altíssima. Um dos meus vídeos eu falo assim que você não deve se preocupar muito com a concorrência. Não importa se o concurso ele tem 20 candidatos por vaga, ele tem 200 candidatos por vaga. O que importa é a nota de corte. Tá? A nota de corte. O que é a nota de corte? É a nota mínima que faz com que você entre no concurso, que você entre no número de vagas. Não é aquela nota mínima para passar na prova. Não. A nota de corte é a nota mínima que o último candidato passou no último concurso. Tá? Então isso é o que importa. Há concursos onde a concorrência é maior, muito maior, mas a nota para entrar é menor. E há concursos que a concorrência é menor e a nota é maior. Isso depende muito. Então não dá para se basear muito. A gente escolheu o concurso pela quantidade pela concorrência. Tá? Mas essa média alta de concorrência genérica significa uma coisa. Significa que há mais candidatos e atualmente há mais candidatos se preparando cada vez mais. Então há uma tendência de elevar a nota de corte. A nota de corte ela começa a ficar maior. Então você tem que ser cada vez melhor nos seus estudos. Tá? Algumas provas a nota de corte pode permanecer, mas há uma tendência gradativa, aos poucos, as notas de corte sendo maiores, porque há mais candidatos, e onde há mais candidatos, com certeza nesse meio de milhões de candidatos, alguns milhares são bons e algumas centenas são muito, muito, muito bons. Então há a tendência de elevar gradativamente a nota de corte, mas não se preocupe muito com isso, porque isso é um processo gradativo. Só como exemplo de um anúncio para carta escriturária, o Banco do Brasil registra mais de 630 mil candidatos. Notícia em 20 de janeiro de 2014 pelo site JC Concursos.
mais de 630 mil candidatos. Isso dá uma média de, uma concorrência média de 773 candidatos por vaga. Tá, ok? Isso para ensino de nível médio e para 30 horas semanais de trabalho, um salário inicial muito atraente, R$ 2.043, para início de carreira, ou mesmo para quem já está na carreira, mas às vezes quer trabalhar 30 horas por semana, ganhar um salário relativamente bom e depois continuar estudando para ter um salário maior. É o que muitas pessoas, muitos concurseiros fazem. Mas o interessante é 630 mil candidatos para o cargo de estruturário. Vamos ser muito alto. Uma frase que eu acho muito bacana aqui. Concurso não se faz para passar, se faz até passar. Essa frase do William Douglas. William Douglas, provavelmente todos vocês conhecem. É o doutor dos concursos, é o juiz federal, o cara que tem vários livros. E eu acho muito bacana. Por quê? Porque nessa mesma revista Veja, eu estou lendo aqui a última linha, mas só para explicar a anterior, em média, um candidato faz 6 concursos para passar em um. Dado estatístico. Pode falar, não, mas tem candidato que passa no primeiro? Tem. Tem candidato que passa em 2? Tem. No segundo? Tem. Tem candidato que passa no terceiro, no quarto? Claro que tem. Mas uma média, um valor médio que você não. Espero que você não precise passar por isso. Mas é um valor médio que assim, que a pessoa faz 6 concursos para passar em um. Então ela faz 6 concursos, reprova em 5 para passar em um, no ideal. Isso aconteceu exatamente comigo. Tá? Para passar no concurso que eu sonhava, concurso que eu realmente queria, eu fiz 5, na verdade eu fiz 6 concursos e eu passei em 2. Tá, ok? Então está muito próximo dessa estatística. A gente não precisa se desanimar, eu preciso fazer esses concursos para passar. Não. Significa que a pessoa, quando ela vai fazendo concurso, ela vai amadurecendo, ela vai aprendendo a pegar os atalhos do caminho e evitar os erros. E a sua preparação se torna melhor durante esse período. O objetivo você tem que ter é passar no concurso, mas passar num tempo menor, fazer menos provas, até porque isso tem um custo financeiro, um custo psicológico, um custo muito grande. Eu passei já por isso, muitas pessoas passam, mas só para você ter ideia que não adianta se você faz 2, 3, 4 concursos e fala assim, não vou passar, não existe, não. Existe esse valor aí que indica que você deve realmente persistir, porque uma hora você passa. Fatos. Há cada vez mais pessoas interessadas em tornarem-se servidores públicos. A cada ano, há muito mais pessoas. O número desse ano prova que há 13 milhões, possíveis 13 milhões de pessoas concorrendo a cargo público. Concorrência enorme que deverá levar gradativamente ou gradualmente as notas de corte. Sim, mas tem uma coisa muito, muito interessante. O tipo de preparação permanece basicamente o mesmo. Os concurseiros, a grande maioria, a imensa maioria de concurseiros se prepara da mesma forma. Se você pega os concurseiros que de repente estudam com você, o que vocês fazem? Que tipo de preparação há? Tá? Focam-se em que tipo de preparação? Né? Então, tem que pensar o seguinte, há mais candidatos, há uma concorrência maior, e o que eu posso fazer? O que posso fazer para me diferenciar? Eu fiz uma pesquisa, quero agradecer já quem respondeu a minha pesquisa, e a minha pesquisa foi muito bacana, foram 254 pessoas que responderam essa pesquisa diretamente, depois tiveram outros que responderam, ainda tem pessoas respondendo, mas isso me deu uma noção muito bacana para fazer esse webinário para você e também daquilo que eu imaginava. De acordo com a pesquisa, 254 pessoas responderam e tinham 2 perguntas que se relacionavam a formas de se preparar para o concurso. 56% dos respondentes, das pessoas que responderam, informaram que os concurseiros que têm mais facilidade em passar em concursos, aqueles que chegam lá e passam mais rápido, ou aqueles que chegam na prova e conseguem entrar, usam técnicas adequadas de ensino à sua preparação. Ou seja, há várias técnicas de ensino, mas esses caras, essas pessoas que têm uma facilidade maior para passar em concurso público,
que passam mais rápido, eles usam técnicas adequadas à sua preparação. Ou seja, eles pegam as técnicas de ensino, verificam aquelas técnicas que mais funcionam, melhoram a sua capacidade de aprender, melhoram a sua produtividade no estudo para passar no concurso. Então, as técnicas, a maioria das pessoas concorda que muito mais aí da metade das pessoas concorda que tem técnicas que vão ajudar as pessoas a passar. E nessas questões aí existem outros critérios, mas que fazem muita diferença. A segunda questão fala, mas essas mesmas pessoas que responderam, menos de 15% utiliza algum tipo de técnica de aprendizado. 56% das pessoas concordam que é importante ter uma técnica de aprendizado, que é importante não, mas que as pessoas que têm maior facilidade de passar utilizam, mas menos de 15% utilizam essa técnica, algum tipo de técnica de aprendizado. Tá? Isso aqui é um dado muito interessante, e é uma coisa que não é culpa de quem se prepara, não é sua culpa se você nunca pensou nisso. Eu também, durante a minha fase de preparação para o concurso, durante muito tempo, eu pensava somente em pegava a matéria, pegava o livro, pegava a apostila e estudava, mas nunca me perguntava, será que tem alguma coisa que possa fazer com que eu melhore a minha produtividade, a minha eficiência de estudo? Eu estudava basicamente da mesma forma. Tá? Eu nunca pensava em melhorar a minha produtividade, melhorar o meu rendimento através de técnicas efetivas e comprovadas. E é isso que eu quero passar para vocês, que você deve pensar o seguinte: se preparar é bom, mas você tem que aprender a se tornar mais eficiente na sua preparação, a tua preparação mais produtiva, para que você não precise reprovar em 5, 6 provas para passar em uma, para que você alcance o objetivo de forma mais rápida. Os métodos tradicionais de concurso. Atualmente, a preparação para concursos públicos é tradicionalíssima. Assim como na escola, o ensino ainda é muito tradicionalista, é muito tradicional. O que se faz na preparação para concurso público? O que se diz da preparação? Você pega aquelas várias disciplinas que tem no edital do concurso, os vários tipos de direito, raciocínio lógico, português, matemática, vai se estudar essas disciplinas. Ótimo, isso deve ser feito, sim. Tá? Mas, acho que a abordagem da preparação continua a mesma. Vai lá, estuda, faz um simulado, vai lá, estuda, resolve uma prova antiga, uma prova de concurso anterior, vai lá, estuda, cada vez estuda mais para você ter aprendizado. Mas existe, nessa preparação, acredito que ela tem que ter algo a mais. Hoje em dia tem que ter algo a mais. Por quê? Se você se prepara dessa forma tradicional, continua jogando com as mesmas regras que todos jogam. Basicamente, todo mundo se prepara da mesma forma. Todo mundo segue as mesmas regras. Como é que a gente vai se destacar? Como é que a gente vai conseguir ter uma produtividade maior do que as outras pessoas? As regras atualmente do jogo mudaram. Não dá mais para ficar fazendo o que todo mundo faz. Tá? Porque senão a gente fica no meio da multidão. Aí um corre um pouco mais que o outro chega um pouco mais à frente. E ficar no meio da multidão significa que você tem uma probabilidade muito grande de tirar a mesma nota, as mesmas notas que a multidão tira. Ficar muito próximo das notas. E a dificuldade para passar se torna maior. Então, tem que pensar assim, eu tenho que me preparar, tenho que estudar, tenho que seguir essas regras, mas eu tenho que ter algo a mais. Eu tenho que ter algumas coisas a mais que fazem com que eu me prepare de forma mais efetiva. Ok? Aqui eu pego essa imagem, e essa imagem ela ilustra um pouco disso que eu quero comentar, que eu quero falar com vocês. Uma imagem antiga de salto em altura. Você percebe, talvez você ache um pouco estranho, são imagens antigas. O salto em altura, antigamente, as pessoas saltavam ou de frente ou de lado. O salto em altura era feito assim, salto de frente, salto de lado. Essa era a técnica utilizada, a técnica que praticamente todos os atletas utilizavam. Mas, um belo dia, vem um atleta e ele propôs usar uma forma diferente de saltar, que era saltar de costa. É o salto que nós conhecemos. A pessoa corre de frente, depois ela gira o corpo no ar e salta de costas. Mudou a técnica, mudou a forma de fazer esse esporte. E o que aconteceu?
ele saltou muito mais alto. Saltou muito, muito mais alto. Quem saltava de frente, quem saltava de lado, não conseguia nem chegar perto dos números que esse atleta conseguiu. O que ele fez? Ele alcançou resultados muito maiores usando uma técnica diferente. Estava no mesmo jogo, estava competindo da mesma forma, mas ele pensou assim, olha, se eu fizer algo diferente, se eu tentar uma técnica diferente, será que melhora? Algumas vezes nós todos, eu também, a gente acaba seguindo mais ou menos o que a multidão segue porque nós achamos melhor. Mas é bacana a gente seguir as coisas certas, porém é interessante a gente olhar, será que tem algo além? Será que tem algo a mais? Mudar as regras. Se você muda as regras da tua preparação, de repente você vai ter resultados muito, muito melhores. De repente você vai ter resultados muito, muito, muito melhores. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, é sobre isso que eu quero falar para vocês, sobre essa minha experiência de vida. Tá? Eu acabei não me apresentando no início, mas eu vou fazer isso agora, falando um pouco sobre essa questão de preparação, essa questão... meu nome é Sidney Carmo, eu sou fui concurseiro durante 4 anos da minha vida, e posso dizer que foi a melhor escolha que eu fiz de me tornar um servidor público federal. Isso mudou minha vida radicalmente. Hoje eu tenho uma qualidade de vida muito boa, graças a Deus. Realmente, eu passei por grandes dificuldades, assim como todos passam. A minha vida toda, desde pequeno, eu sempre estou em escola pública, fiz ensino fundamental em escola pública, ensino médio em escola pública. Minha universidade, fiz universidade pública, fiz meu mestrado, posteriormente fiz meu mestrado, eu trabalhava, mas fiz meu mestrado na universidade pública também. Por quê? Porque minha família não tinha condição financeira para pagar uma escola particular. Eu queria muito até fazer uma escola particular, porque eu queria fazer uma boa universidade, e aquelas questões todas, porque a escola pública no Brasil ainda ela é carente de boas técnicas, de boa qualidade, mas minha família não tinha essa condição financeira. Nessa época realmente éramos muito pobres, mas eu agradeço meu pai, agradeço minha mãe, porque realmente são pessoas muito batalhadoras, e eu sou o que sou hoje graças a eles. Então eu amo muito a minha família, amo muito meu pai, muito minha mãe, amo muito eles, e agradeço a tudo que eles fizeram. Eles não tinham condição de me dar um ensino melhor. Eles me deram aquilo que melhor eles tinham. E eu agradeço eles muito, muito, muito. Mas o fato eu estudei minha vida toda na escola pública, com aquele ensino que todos nós conhecemos. Há escolas competentes, escolas públicas boas, porém, a grande maioria realmente carece de qualidade de ensino. Depois eu fiz o ensino fundamental, em escola pública também, e depois eu fiz a minha graduação. Entrei numa universidade pública, estudei pra caramba, passando no vestibular, passei, não era o que eu queria fazer, eu queria fazer um outro vestibular, mas as condições às vezes nos levam, porque eu não tinha competitividade para concorrer com um curso que tinha candidatos muito melhores preparados do que eu. Mas a questão que eu me formei e fui trabalhar. Fui trabalhar numa grande indústria no interior de Santa Catarina, uma indústria têxtil. Eu sou engenheiro e eu trabalhava no setor de controle de qualidade. E nessa indústria, uma indústria muito boa, aprendi muito nessa indústria, mas na época a indústria têxtil no Brasil estava passando por uma crise, porque havia sido aberta a importação de têxteis da China. Muitas indústrias têxteis no Brasil quebraram. Essa indústria não era muito grande, ela não quebrou, mas aconteceu um fato que eu acompanhei durante mais de um ano, que eu via pessoas sendo mandadas embora todas as semanas. Várias e várias pessoas da área da indústria, da área intermediária, da área gerencial, da área de direção, eram mandadas embora. Todo dia era um corte. Todo dia tinha uma eliminação. A gente vai falar, todo dia alguém é eliminado. E isso provocava em todo mundo um senso de frustração, de insegurança extrema. Eu, nessa época, eu era solteiro, eu não sou casado, eu era solteiro, eu não tinha responsabilidades da família, mas eu tinha minhas contas a pagar,
eu que me sustentava plenamente, morava sozinho. E eu ficava pensando, eu não consigo planejar minha vida, porque eu não sei se amanhã eu vou estar trabalhando aqui. E quando a gente via que um colega nosso, na semana que vem, uma colega minha foi mandada embora, eu falei, pô, realmente é muito complicado. É muito complicado ficar com essa insegurança sem saber o que vai acontecer amanhã. E a gota d'água foi que eu tinha um chefe, um cara muito, eu gostava muito, me dava muito bem com ele, um cara que aprendi muito, ele me dava umas broncas, porque eu estava na fase de aprendizagem ainda, estavam quase 2 anos na empresa. Ele tinha 45 anos, ele ganhava um ótimo salário, tá? Algo próximo a 18 mil reais hoje. E ele tinha 45 anos, trabalhava muito, entrava às 8 horas da manhã e saía, sei lá, às 8 horas da noite, às 20 horas da noite, algo que nós também começamos a fazer. E passou um tempo, ele foi mandado embora. E eu fiquei pensando, uma pessoa com 45 anos, com família, contas arcas para pagar, ele foi despedido. Foi despedido. Onde que ele vai conseguir uma colocação? Onde que ele iria conseguir uma colocação para ter o salário que ele tinha? Muito difícil. Acho que era praticamente impossível na época. Aí eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Eu não quero mais ter que trabalhar 10, 12, 14 horas por dia. Eu não quero mais ter que trabalhar os finais de semana. Eu não quero mais trabalhar muito e não saber se amanhã ou daqui a pouco eu vou ser mandado embora. Não, muitas vezes por questões de competência, às vezes por questões de competência, às vezes por questões pessoais, de relacionamento com outras pessoas, às vezes por questões de mercado, porque a gente não tem controle sobre isso. E eu não queria essa estabilidade na minha vida, eu queria fazer um plano de vida, eu queria ter um plano para a minha vida, uma tranquilidade para me viver. E eu não aguentava mais essa situação. Até que eu decidi fazer o quê? Começar a estudar para concurso público, até porque eu estava fazendo pós-graduação na época com um cara, e ele que me incentivou, ele é auditor, provavelmente deve estar aposentado agora, faz muito tempo que eu não falo com ele, mas ele era auditor da Receita Federal, auditor fiscal da Receita Federal. Ele passou no concurso, acho que no seu 3º concurso, e depois ele disse, cara, se você está agoniado, assim, eu conversei com ele, se você está agoniado, se você não acha que você faz concurso público. E eu nem tinha ideia do que era um concurso público, nem sabia mais ou menos como funcionava o funcionalismo público no Brasil. A visão que eu tinha muito de funcionalismo público era de político, né? Nada mais errôneo na minha cabeça. Porém, ele falou, eu comecei a pensar em concurso público, ver os cargos, ver os salários, e comecei a me interessar por concurso público, tá? E nesse concurso público, o primeiro concurso que eu fui fazer, eu fui como um candidato, e um candidato que eu chamo hoje de candidato paraquedista, ou cara que vai para passear. Que foi o primeiro concurso, eu falo assim, concurso do Banco do Brasil. E eu cheguei nesse concurso, eu falei, vou ter concurso do Banco do Brasil, saiu o edital, eu um mês antes fui numa banca de revista, comprei uma apostila, com a quantidade de páginas, falei, essa apostila eu vou chegar lá e, vou botar para ferver e quem sabe eu passo. Eu desci no concurso igual um paraquedista desce no lugar sem saber onde é. Tá? Aquele candidato que chega falando, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Não tinha a mínima ideia do que era o mercado do concurso no Brasil, não tinha a mínima ideia de quantas pessoas concorriam para concurso, não tinha a mínima ideia da relação que é para passar em concurso público. Eu fui lá, comprei uma apostila e fui lá. Aconteceu, eu tomei pau, né? Lógico que eu não passei. Fui fazer meu segundo concurso ainda como paraquedista. Cheguei lá e caí num lugar e realmente não tinha nenhuma ideia de qual é o mercado de concurso. Fui aprendendo. Com o tempo, eu deixei de ser o candidato paraquedista, quer dizer, aquele candidato que chega lá e nunca leu o edital, aquele candidato que chega lá não tem noção da banca, tá? Aquele candidato que vai ver o que vai acontecer, desce lá e fala assim, olha, se der deu, se não der não deu. Né? O candidato paraquedista realmente é o candidato que acaba investindo mal o dinheiro, porque ele vai lá para ver o que dá, nunca passa, gasta e não se prepara direito.
Eu fui candidato paraquedista durante um bom tempo, eu provei umas 2, 3 provas, e depois falei, não dá para ser assim, eu tenho que preparar melhor, o mercado é sério, o mercado é concorrido, e tem que ser melhor. Depois, eu passei para ser o candidato da multidão. O que é o candidato da multidão? A grande maioria dos concurseiros estão aqui nesse mercado. Tá? São concurseiros que se preparam, realmente se preparam, alguns menos, outros mais, outros até bastante, mas eles ficam tudo mais ou menos na multidão. Eles fazem basicamente a mesma coisa. A grande maioria dos candidatos para o concurso público estão no meio da multidão. Estuda do mesmo jeito, o candidato paraquedista não, ele praticamente não estuda, vai lá para ver o candidato da multidão, ele vai lá com uma grande esperança, com uma grande expectativa, ele estuda basicamente o que todo mundo estuda, faz o que todo mundo faz, e está no meio da multidão, ele é mais um da multidão. Tá? O candidato que está no meio da multidão é muito difícil de destacar porque utiliza exatamente as mesmas regras, os mesmos métodos de todos eles. E eu fiquei muito tempo aqui dentro da multidão, porque aqui tem a grande maioria dos candidatos, todo mundo fazia, até que no momento eu falei assim, eu parei e falei, eu tenho que fazer algo diferente. O que eu estou fazendo não está resultando, não está tendo resultado, eu vou ter que fazer algo muito diferente. E aí eu comecei a me questionar. Até chegar e tem um candidato que eu chamo de candidato o cara. Eu não me considero o cara, porque o candidato o cara é aquele cara até chegar ao candidato o cara. O cara se preparou muito, conhece muita disciplina, mas ele tem um preparo além. Preparo psicológico, tá ok? A produtividade de estudo dele é muito grande, ele consegue gravar o conteúdo, porque ele utiliza formas corretas de estudar. Todo mundo pode ser um candidato, eu chamo de candidato cara, ou candidato muito, não muito, mas ele consegue ter uma produtividade muito maior do que outros, porque ele utiliza formas corretas de se preparar. Não sei se você já viu, mas há candidatos que trabalham e que passam o concurso muito bem, há candidatos que trabalham, estudam e passam o concurso. E foi esse tipo de análise que eu comecei a fazer. Poxa, tem cara que trabalha, estuda menos horas que eu, porque uma época da minha vida eu deixei de trabalhar para só estudar. Ele trabalha, ele passava concurso, eu não passava. Tem candidatos que trabalham, estuda, vai fazer concurso e acaba passando. Então, ele tem um diferencial. E o diferencial dele são alguns quesitos que a gente vai estar discutindo aqui. Tá? E aqui eu fiz um gráfico bem rápido só para a gente entender. Aqui é um gráfico cartesiano, certo? Que o objetivo é conseguir um cargo público esse pontinho verde aqui. 10% dos candidatos que estão aqui atrás são os candidatos paraquedistas. O cara que vai ver o que dá e nunca passa. Essa é a realidade. 87% representam os candidatos que estão no meio da multidão. Tem alguns que estão mais atrás, tem outros que estão mais à frente, mas eles representam o candidato que está no meio da multidão, porque ele fica ali. Ele fica ali no meio da multidão, ele tira notas parecidas, uns tiram notas melhores que os outros, mas ele não consegue passar a barreira da multidão e se diferenciar. É um candidato que acaba fazendo o que todo mundo faz. Aqui dentro, eu marquei esse quadro aqui porque é um candidato que eu chamo de candidato terrorista. O que é um candidato terrorista? Só para você entender, candidato terrorista é aquele candidato que chega para fazer concurso e ele fala, cara, estudei 15 horas por dia nos últimos 3 meses, gabaritei todos os simulados, fiz a prova passada, acertei todas as questões, sei um monte de coisa, aquele candidato que bota terror em todo mundo. Tá? Aquele candidato que entra no grupo do Facebook e é postado uma questão e fala, essa questão é tal, 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 é muito fácil, questão lógica, que está no artigo tal. É o candidato que ele apavora, ele chega para apavorar. E eu conheci muito candidato assim. E ele realmente apavora, eu ficava apavorado. Eu tinha tão descontrole emocional que eu falava, se o cara estudou 15 horas por dia, fez isso, fez aquilo, eu nunca consegui passar porque eu me desconcentrava. E depois eu percebi que esse candidato terrorista realmente era mais terrorista e menos preparado do que realmente deveria. Aqui tem uns 3% que eu separei, porque aqui 10% mais 87, 97, 3% dos candidatos que são candidatos chegam são os caras que têm sangue no olho, igual eu falo, que tem a faca nos dentes, são os caras preparados, que vão lutar bravamente por essa vaca, os caras que têm algum diferencial. E é esse candidato que você tem que ser. Você tem que estar entre esses 3% aqui para conseguir essa vaga, ou às vezes até menos, que você
vai chegar lá, com certeza. Tá? Então vamos correr rapidinho aqui. Falando de preparação tradicional. Preparação tradicional, faz cursinho, estuda sozinho ou em grupo, faz videoaula, estuda por apostila, livros, e faz exercícios e tal. Faz simulados, resolve provas de concursos anteriores, e a maioria, quando eu digo a maioria, realmente é a maioria, 80 a 95% dos candidatos fazem exatamente 80 a 95% dos candidatos fazem exatamente isso. Você precisa de algo a mais, senão você fica sendo candidato da multidão. Você não tem culpa. Tá? Ninguém te disse isso, como ninguém tinha me dito isso também. Mas é interessante, precisa ter algo a mais. Tá, okay? Só que esse algo a mais é algo, quando você fala assim, poxa vida, mas eu vou ter que fazer tudo esse monte de coisas e ainda vou ter que ter algo a mais, eu não vou dar conta disso. Não, muito pelo contrário, esse algo a mais são técnicas de aprendizado que vai fazer com que você tenha uma eficiência maior no seu aprendizado, que você vai estudar, você vai conseguir aprender mais rápido, da melhor forma, e vai gravar mais conteúdo. Ou seja, o teu trabalho pode ser até o mesmo, pode ser até menor, mas o teu resultado vai ser muito, muito maior. Preciso fazer o quê para me diferenciar? Você precisa urgentemente, além de tudo que é dito por aí, melhorar a produtividade nos estudos. Por quê? Tá? Eu vou te dizer. Porque o custo de não melhorar a produtividade nos seus estudos é muito grande. Tá? Custo financeiro. Quanto você acha que um concurseiro, quanto você gasta com a tua preparação por ano? Não sei se você está um ano se preparando, quanto você gasta na tua preparação? Fontes de pesquisa de órgãos sérios do Brasil falam que um concurseiro que se prepara intensivamente para concurso, concurseiro que se prepara intensivamente para concurso, ele gasta aproximadamente 10 a 13 mil reais por ano. Isso dá para quase R$1.000 por mês, falando muito. Se você analisa, o cara gasta um cursinho, gasta com material, gasta com inscrição, gasta com compra de videoaula, gasta com transporte até o local da prova, hospedagem. Realmente o cara que investe intensivamente, aquele cara que faz vários concursos, ele tem um custo muito próximo não, de 10 a 13 mil reais por ano. É um gasto financeiro. Se você não melhora a tua produtividade, você acaba prorrogando para 2, 3, 4, 5, 6 anos, você vai ter esse custo todos os anos. Então tem que melhorar a tua produtividade, melhorando a tua produtividade você acaba fazendo mais com menos. Então o custo financeiro é menor. Tempo. Para mim, tempo é a coisa mais importante. Tá? Quando a gente está estudando para concurso, a gente não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para se divertir, a gente não tem tempo para sair, nós não temos tempo para assistir um jogo de futebol, para quem gosta de futebol. Eu gosto muito, mas eu não assistia jogo de futebol na minha época de concurseiro. A gente não tem tempo para estar com as pessoas que a gente ama, que isso é o maior, eu acho que esse é o maior custo que uma pessoa pode ter. Deixar de estar do lado de quem ela ama, de quem ela gosta, para estar estudando para concurso. Tá? Porque com o tempo você até ganha dinheiro, mas com dinheiro você não compra tempo. Então tempo é algo fundamental. E quem é concurseiro sabe disso. Passar finais de semana, noites, um ano estudando, e depois chegar lá, no outro ano você sabe que você vai ter que estudar de novo. Eu passei por isso, eu sei que a gente é punk, não é fácil. O outro custo é a frustração. A gente fica frustrado, a gente acaba se desmotivando, e um custo que eu acho que é o final é a desistência. Às vezes você se prepara, se dedica, gasta o tempo, o teu dinheiro, chega no final desiste. Lembre-se da frase do William Douglas: o curso é feito até passar. Tá ok? Então, você tem que pensar, eu tenho que fazer coisas diferentes, eu tenho que melhorar a minha produtividade no meu estudo, para que essas etapas, para que eu consiga economizar, no sentido não economizar só financeiramente, mas que você consiga alcançar teu objetivo mais rápido e evitar todas essas fases aqui que muitas vezes o concurseiro passa, e eu acabei passando por muitas delas. Não passei pela desistência, graças a Deus, nem pela desmotivação, mas até conseguir chegar onde eu cheguei, até descobrir as coisas que eu descobri,
Realmente investi muito dinheiro, muito tempo e reprovei muitas provas, então tive algumas frustrações até conseguir chegar nessas técnicas que me ajudaram a passar. Tá? Aqui eu cito algumas coisas que eu coletei, porque muitos concurseiros falham. No sentido que eles desistem, eles não passam, porque além da óbvia questão de não estudar o conteúdo programático contido nos editais, muita gente não lê edital. Muita gente nem sabe, vai para a prova e não sabe o que tinha no edital. Tem que ler o edital, gente. Tem descontrole emocional. Descontrole emocional. Fique longe do candidato terrorista. Falta de controle de tempo dos estudos, falta de controle de tempo durante a prova, às vezes começa a fazer a prova e não consegue terminar, medo de falhar, baixa autoestima, não consegue memorizar o conteúdo de forma eficiente, estuda muito, mas consegue gravar muito pouco, ou grava muito pouco, não consegue se concentrar direito na prova, nem para estudar. E tudo isso pode ser melhorado com técnicas de estudos adequadas. Para melhorar a minha produtividade, existe muita coisa que pode melhorar a sua produtividade, mas eu realmente utilizei coisas que me ajudassem a me preparar para o concurso público, tá? E que não tomasse tempo, porque eu não tinha mais tempo para nada além de estudar. Então, usei técnicas que foram efetivamente de encontro àquilo que eu precisava. Então, são 3 áreas, o que eu chamo de 3 pilares, ou 3 bases fundamentais que você deve atacar. Primeira área, planejamento dos estudos. Planejamento, você já deve ter ouvido falar disso, se você não ouviu falar, saiba que isso é extremamente importante. É extremamente importante. Planejamento dos estudos. Tem que planejar os seus estudos. Quem não planeja não sabe como está indo, não sabe como está correndo, não sabe como as coisas vão. Aplicar técnicas de aprendizado eficientes, testadas e objetivas. E o que eu chamo aqui de desenvolver um estado, deixa eu mudar aqui, e desenvolver um estado zen. O que é um estado zen? Um estado que vai te dar um controle emocional, que vai fazer com que você se foque, que você se concentre mais e que você tenha disciplina para estudar. Tá? Então, passar rapidamente por esses 3 pontos aqui. O planejamento ele faz, o que ele ajuda? Você deve estar perguntando, eu vou ficar me planejando, vou gastar tempo me planejando, vou perder tempo de estudar? Eu pensei nisso durante muito tempo. Eu vou falar para você, vou ser muito sincero, eu nunca fui muito adepto do planejamento, eu tenho muita preguiça de fazer planejamento. Mas depois que eu descobri o poder do planejamento na minha vida, o poder do planejamento dos estudos, eu nunca mais parei de fazer planejamento para estudar, até que eu passei e ainda faço planejamento para as minhas atividades. O que ele faz? Ele reduz o teu tempo de preparação, aumenta a sua eficiência, reduz o seu gasto total financeiro com a sua preparação. Por quê? Porque é o seguinte, você consegue fazer uma divisão correta dos conteúdos a estudar. Quando você divide os conteúdos de forma correta, você não fica desorganizado procurando coisas para estudar. Você sabe exatamente o que tem que estudar, na hora que tem que estudar, no dia que tem que estudar, e você tem um controle maior sobre você mesmo. Você consegue intercalar as matérias de forma a maximizar o seu estudo. Você cria disciplina para estudar, poderá fazer avaliações constantes do seu aproveitamento. Isso é fantástico, gente. Outra dica muito, muito, muito importante, você tem que tirar um tempo, um dia, e você faz uma prova, como se fosse uma prova de concurso. Tá? E nessa prova de concurso é um simulado, e você simula, né, o simulado, você simula que você está fazendo uma prova com horário, com ambiente muito próximo da prova de concurso, para você se sentir mais próximo do ambiente, você vai testando as horas, o tempo, e como você resolve aquelas questões diante dessa pressão ou desse ambiente que poderia causar pressão. Tá? Tem um norte a seguir, ou seja, se você não sabe, se você não planeja, você nem sabe muitas vezes para onde está indo. E vai selecionar o material antecipadamente. Quando você planeja, você já seleciona o material de estudo, depois não precisa ficar caçando material por aí. Isso te economiza muito tempo. Só com um planejamento bem feito, um planejamento adequado, um planejamento ideal, você vai economizar de 10 a 30% do seu tempo. Então, 10 a 30% do seu tempo. E, obviamente que tempo é dinheiro. Durante a sua preparação, 10 a 30% é muita coisa. Acredite, eu fiz as contas. Pense, depois do planejamento, você vai se planejar, você vai ter que
aplicar técnicas de aprendizado mais eficientes. Se você está fazendo, se você está satisfeito com o rendimento dos estudos, ótimo, muito bom, muito bacana. Mas se você não está satisfeito com o rendimento dos seus estudos, você tem que pensar, será que tem algo que eu posso melhorar? Será que eu posso estudar com maior eficiência, com maior rendimento? Posso melhorar a minha forma de aprender? Posso aumentar a minha eficiência na minha preparação? Posso aprender mais rápido? Posso conseguir gravar mais conteúdo? E é isso que é muito interessante. Tá? Você tem que aplicar técnicas que vão facilitar que você tenha uma produtividade maior. Tá? Você se pergunta, se eu conseguisse aumentar meu rendimento, o que eu iria ganhar com isso? Com certeza, seu tempo para passar um concurso seria muito menor. É uma questão lógica. Se você aprende mais rápido em menos tempo e aprende melhor, você vai passar mais rápido no seu concurso. E aí você tem muitas vantagens. É uma questão lógica. Então você tem que pensar, eu vou aumentar o meu aprendizado. Mas como você pode fazer isso? Então você pode usar várias técnicas. Tá? São um monte de técnicas, mas são técnicas que eu estudei, que eu estudo. Aplicação de métodos mnemônicos. Métodos mnemônicos são aquelas que você faz a associação das iniciais de palavras com o conteúdo para que você lembre mais facilmente. Muita gente já usa isso. Muitos autores utilizam isso. E isso funciona muito bem. O que eu acho bacana é que você não pegue só os métodos, os métodos mnemônicos que se faz por aí, mas você pode desenvolver o teu método mnemônico em cima do teu aprendizado. Criação de mapas mentais. Tá? Você pega o conteúdo e você faz um desenho, uma representação gráfica daquele conteúdo que te lembra mais fácil. Leitura dinâmica. Aplicação de aprendizagem auditiva, visual e sinestésicas, que é algo que poucas pessoas falam. Mas tem pessoas que aprendem muito ouvindo, outras vendo e outras através do corpo. Então, são técnicas de aprendizagem, uso de associações e a aplicação de técnicas de retenção de conhecimento. Retenção é memorização, gravar o conteúdo. Não adianta você aprender um monte de coisas e não gravar quase nada, gravar muito pouco. O rendimento vai ser muito baixo. Então, são técnicas. Se eu fosse falar de cada técnica dessa, eu ia passar sobre cada técnica, passar de 1 a 2, 3 horas, então não dá tempo, mas grave. Métodos mnemônicos, mapas mentais, leitura dinâmica, aprendizagem auditiva, visual, sinestésica, uso de associações e aplicação de técnicas de retenção de conhecimento. Se você utilizar uma técnica dessa bem, eu garanto para você, o seu rendimento vai ser muito maior. Aqui tem uma coisa interessante, que eu extraí do livro extraí do livro do Colin Rose, não foi do Brian Tracy, foi do Colin Rose, e ele traz uma linha que ele fala assim, qual o tempo ideal para que você estude e consiga gravar o melhor, gravar mais o conteúdo. E ele traz um gráfico que representa o que a gente consegue lembrar. E ele fala o seguinte, se você começa a estudar um conteúdo e durante algum tempo, provavelmente você vai lembrar da primeira parte do conteúdo e vai lembrar do final desse conteúdo e o que for ao meio, a gente tem uma tendência de esquecer mais. Vou dar um exemplo para você. Vou falar algumas palavras, tente gravar essas palavras. Gato, colher, água, copo, cadeira, plástico, serra, caixão. Ouviu? Essas palavras? Agora, tente se lembrar de todas as palavras. Agora, tente se lembrar da primeira palavra. Você falou gato, acertou. E tente se lembrar da última palavra. Se você falou caixão, você acertou. Por quê? Porque nós temos uma tendência a gravar o início e o final. E o meio a gente tem uma tendência de lembrar menos ou esquecer. Quanto maior o tempo aqui, você vai ter mais conteúdo perdido, mais conteúdo com menos gravação. Então, você tem que definir um tempo onde sua aprendizagem, onde o início e o fim sejam próximos o suficiente para você conseguir lembrar mais de todo o conteúdo. Quanto maior for o tempo, maior é essa escala aqui
E a gente tem a tendência a lembrar mais no início e mais no final e esquecer o meio. Então, o que a gente faz? Não dá para você estudar 3 horas seguidas. O ideal é você estudar tempos mais curtos, fazer mais pausas, que é uma tendência de mais gravação, de maior memorização do conteúdo. Isso é uma técnica, é muito interessante, funciona muito bem. Tá? E o terceiro pilar, o terceiro base, que eu chamo aqui, é estado zen. O que é estado zen? É o controle emocional. Tá? É o foco emocional. Então, esse controle emocional eu divido em 3 partes, que foco, concentração e controle emocional. Tá? Foco. O que é foco? Foco é, se você atirar para todos os lados, provavelmente você não vai acertar alvo nenhum. Você tem que focar em algo que você quer e trabalhar suficientemente duro para conseguir isso. Porque senão você vai desperdiçar munição, desperdiçar energia. Então, se o seu objetivo é passar no concurso, escolha para qual área você quer fazer. Porque assim você vai se concentrar mais nessa área para passar. Não estou falando para você escolher um único cargo, mas escolha cargos que tem relação para você estudar os conteúdos. Tem conteúdos muito semelhantes, porque daí você reforça e não dispersa. Então, foque. Não fica tirando para tudo que é lado, porque provavelmente teu tempo para conseguir vai ser muito mais demorado. Então, foco. Tá? Existem várias coisas que a gente poderia falar de foco, mas isso é muito, muito importante. Concentração. Concentração é algo que eu escuto muito. Eu ouço muitas perguntas. Como se concentrar? Não consigo me concentrar. Eu não consigo estudar. Eu tenho muito barulho em casa. Não consigo estudar porque está de noite, está de dia. Então, você tem que procurar aquilo que causa a tua desconcentração e eliminar isso da tua vida. Tá? Uma coisa muito interessante que eu vi um candidato falando é que o desconcentrado está cheio de material na mesa dele, cheio de livros, cheio de apostila, porque ele está buscando material, depois ele olha para o outro, ele fala, pô, eu tenho que estudar aquele outro conteúdo. Então o que ele fez? Tirou todo o material da mesa, deixou só aquele material que era necessário para ele estudar, para ele focar e se concentrar naquele material. Outro caso que eu acho muito bacana, que eu já citei um dos meus posts que eu fiz, o candidato que tinha muita bagunça na casa dele, ele foi estudar no seu carro na garagem, para não ter barulho, para ter mais concentração. Então tem uma série de coisas. Pense o seguinte, o que é que está atrapalhando a minha concentração? Pense. E elimine isso. Tá? Claro, se for possível eliminar. E o outro é controle emocional, gente. Controle emocional há diversos candidatos super preparados, muito bem preparados, que vão para suas provas, chega na prova, reprova. Tá? Porque fica nervoso, porque fica com medo de falhar, com medo de errar. Então você tem que ter um controle emocional, você tem que analisar isso, você tem que treinar para isso. Um tipo de controle emocional que eu acho muito bacana e que eu até fiz é o tempo de prova. Eu ficava muito ansioso porque eu achava que eu estava fazendo a prova e não ia dar tempo para fazer a prova. Então eu comecei a fazer várias provas, simulando realmente o tempo de prova para mim ter um controle sobre o meu horário de fazer prova, para ter menos ansiedade. Aqui tem um dado muito interessante sobre controle emocional que fala o seguinte: controle emocional garante 45% da preparação para concursos. 45% está da preparação, de uma boa preparação, de lembrar do conteúdo, está relacionado com o controle emocional. Isso tem a ver com atividades físicas, dormir bem e com um monte de coisa que a gente poderia falar, mas vamos adiantar, senão não dá tempo. Algo que eu havia prometido é dar umas dicas para provas da banca CESP. Muitas pessoas me perguntam, postam, poxa vida, as provas da banca CESP são difíceis, realmente são muito difíceis, elas têm muita pegadinha, não digo que são pegadinhas, mas são coisas que as pessoas que fazem a banca, elas querem pegar o candidato que é meio disperso, que não é tão concentrado na prova. Então eu vou passar algumas dicas aqui muito interessantes da banca CESP. Claro que na banca CESP você tem que estudar muito, tem que
chegar lá firme, chegar arrebentando, com sangue no olho, faca nos dentes, mas tem uma coisa que pode te ajudar a ganhar pontos preciosos se você não sabe determinada questão. Geralmente, numa prova da CESP de 120 itens, o CESP coloca 60 questões com gabarito certo e 60 com gabarito errado. Geralmente. Não significa que eu vou fazer sempre assim, tá? Mas metade certo e metade errado. E você sabe que uma questão errada elimina a questão certa. Esse é o grande problema da questão da prova CESP. E a gente não vai saber todas as questões na prova CESP. É muito difícil um candidato saber gabaritar na prova CESP. Eu não conheço ninguém que gabaritou, não vi a história de ninguém que gabaritou na prova da banca CESP. Então vai ter algumas questões que você não vai saber. Então, para diminuir o risco de chutar, o que você faz? Primeiro, resolva as questões que você considera que sabe e marca essa questão. Resolva, marque, resolva, marque. Aquela questão que você tem dúvida, mas você tem quase certeza que você sabe, já marque. Você só não marca aquela questão que você não sabe, que você fala, essa questão eu não sei, então você deixa essa questão em branco. Então vamos lá. Marque todas as que você sabe. Resolve e marca todas que você sabe. Aquela questão que você tem dúvida, mas você tem quase certeza que você sabe, marque ela. Eu sugiro deixar questões que envolvem conta, cálculos, raciocínio lógico por último, porque elas demandam mais tempo. Se você é muito bom no raciocínio lógico, bola para frente, toca e passa. Certo? Marque tudo que você tinha certeza. E aqui é o grande dica, o grande macete. Por exemplo, a prova tem 120 questões. Você marcou 100 questões e você assinalou sem resposta e deixou 20 em branco porque você tinha dúvida. Essas dúvidas você vai ter que chutar. Você não sabe, você vai ter que chutar, mas como chutar da melhor forma? Imagine. Das 100 respostas que você marcou 60 errada e 40 certa. Se a prova, geralmente, ela tem metade de certa e metade de errada, e você já marcou 60, que é metade errada, então, e você marcou 40 questões certas, as próximas 20 questões você vai marcar todas certas. Porque é a maior probabilidade dessas 20 questões terem questões certas. Então, é um chute, mas é um chute com certa probabilidade de acerto. E essa é a grande dica da prova CESP e que vai fazer muita diferença, fazer com que você ganhe pontos preciosos. Como prometido, vou passar para vocês aqui algumas dicas que eu coletei de várias reportagens, mas eu peguei na revista Veja os campeões, os caras que passaram muito bem em concurso, o que eles faziam e quais são as principais dicas deles. Augusto Beckenkamp passou em primeiro lugar para o curso de auditor fiscal da Receita Federal de 2009. A dica dele é resiliência. Estudar sempre, nunca desistir. Tá? É uma dica bem simples, mas é bem importante. Maria Carolina Caires, terceiro lugar para a Secretaria da Fazenda, agente fiscal de renda de São Paulo. Estou 3 anos seguidos sem parar. Escolha um local ideal para estudar, um local sem perturbações, para você ter mais concentração. Marcelo Pinto Ferreira, primeiro lugar da Petrobras, organizar o tempo de estudos para ter um dia de descanso por semana, para quebrar a rotina e aumentar a produtividade. Gustavo Meira, Porto Alegre, primeiro lugar de Itamaraty, estudar pelos simulados e fazer vários e vários exercícios, e a dica que eu acho mais interessante dele é simular ao se fazer uma prova, principalmente no limite de tempo. Beatriz Caldas, São Paulo, segundo lugar para a Procuradoria-Geral de São Paulo. Estudar editais de concurso, saber o conteúdo e não apenas ler o edital. Estudar o edital é aquilo que eu falo. Alexandre Meirelles passou 5 concursos e ele atualmente é agente fiscal de renda de São Paulo. Estude mais que a matéria por dia, para que o conteúdo esteja sempre atualizado na sua cabeça. E a última dica que eu quero passar aqui, André Costa Silva, aprovado em 3 concursos, um deles em terceiro lugar. Prestar vários concursos, menos o de menor nível de conhecimento, e depois tentar outros com maior dificuldade. Bom, concurseiros, durante a minha fase de preparação, eu aprendi muita coisa. E eu desenvolvi um método que possibilitou acelerar minha preparação para que eu conseguisse passar em 2 concursos públicos em segundo lugar. Tá?
Atualmente, como você já sabe, eu sou professor federal, e além de professor federal da Universidade Pública, eu estou morando em Portugal e eu sou pesquisador da Universidade aqui em Portugal. E eu desenvolvi um método próprio que possibilitou que eu saísse daquela multidão de fazer o que todo mundo fazia e acelerasse a minha preparação. E é um método que realmente é muito bacana e que eu vejo que não é muito divulgado por aí. Não foi fácil, demorei muito tempo, investi muito dinheiro para conseguir desenvolver este método. Um método que me ajudou a passar para o concurso que eu sonhava. Eu digo que valeu muito, 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 muito a pena. Pense o seguinte: quanto tempo você precisa se preparar para passar o concurso pelos métodos atuais? Já pensou? E se pudesse acelerar seu aprendizado, podendo conseguir o seu objetivo mais rápido? Você deve se perguntar: quanto custa o seu tempo? Qual é o valor que tem seu tempo? Pode ter certeza que vale muito mais que dinheiro. Pois, como eu disse, o tempo a gente faz dinheiro. Agora, com o dinheiro a gente não compra tempo. Por isso, o tempo é seu bem mais precioso. E por isso, muitas pessoas me pediram sobre várias técnicas, eu preparei esse curso. Esse curso é um processo simples, nada de encher de linguiça, pois eu sou engenheiro. Só coloquei esse curso que é importante, tudo de fora aquilo, a parte que você não precisa. Tá? Eu sei que seu tempo é precioso, assim como meu tempo também é. Porque fazer tudo o que tem de mais importante, com menor tempo, de forma mais simples, para ter uma transformação na tua vida, assim como foi na minha. E eu vou usar a técnica direta nesse curso, para aplicar diretamente nos seus estudos. Nada de você ter que estudar mais para aprender técnicas para aplicar nos estudos, não. Essas técnicas vão poder ser aplicadas diretamente e serão aplicadas diretamente para as pessoas. Esse curso contém isso. O que contém esse curso? Esse curso eu dividi em 4 módulos. O primeiro módulo, que eu chamo de planejamento à prova de provas, tá? É um planejamento ideal, planejamento focado, porque vai ser um planejamento focado, vai ser um planejamento para você iniciar esse planejamento à prova de provas. Tá? Módulo 2, aprendizagem acelerada, onde fala de métodos mnemônicos, mapas mentais, leitura dinâmica. Módulo 3, continua com a aprendizagem acelerada, aplicação de aprendizagem auditiva, visual e sinestésica. Aplicação de aprendizagem auditiva, visual e sinestésica, uso de associações e aplicação de técnicas de retenção do conhecimento. E no módulo 4, que são as táticas para você se tornar um concurseiro zen, mas um concurseiro zen, tranquilo, aplicado, foco, concentração e controle emocional. Mas antes de falar do valor desse curso, eu quero dizer o seguinte, que esse curso, nesse momento, ele contém vários bônus. E são vários bônus gratuitos que eu vou inserir no curso. São vários bônus gratuitos que vão ser inseridos dessa vez. Não sei se eu vou repeti-los. No curso quando eu continuar fazendo esse curso. Mas são esses bônus. E eu vou incluir 5 bônus. E o primeiro bônus é gestão do tempo. O princípio de gestão do tempo e o princípio da gestão do tempo que vai fazer com que você gerencie o seu tempo de forma mais correta. Bônus 2, planejamento do tempo para fazer as provas. Tá? Planejamento 3, que eu chamo aqui de técnica de bola de cristal. Se você analisar as provas que você fizer, há uma tendência de muitos conteúdos sejam mais cobrados. E é isso que eu ensino nessa técnica da bola de cristal. Bônus 4, como fazer prova do CESP, FCC, SUSGAN Rio e ESAF. Tá? E o bônus 5 é aprender a ter disciplina, aprender a estudar sempre. Então são 5 bônus que estarão junto com esse curso. E qual o valor desse curso? Tá? Esse curso será de apenas R$ 1.297 e pode ser parcelado e poderá ser parcelado até em 12 vezes no cartão, pode ser comprado também por boleto bancário. Realmente é um valor muito baixo, pois tem anos de conhecimento acumulado aí. Isso eu vou dizer uma coisa, com o meu salário atualmente, eu pagaria esse curso em muito menos de uma semana.
E quando você passar, você vai poder fazer isso também, com certeza, se você já não pode. Então, lembrando, de novo, o curso custa R$ 1.297, que pode ser parcelado em 12 vezes. É um valor que realmente considero muito baixo, porque quando você passar, quando eu posso, atualmente com o salário, eu posso pagar esse curso em menos de uma semana, tá? E essa é uma excelente notícia, tá ok? Mas eu tenho uma má notícia. Eu tenho que te dizer essa má notícia. Infelizmente, por limitação do meu tempo, do meu atendimento, as vagas serão limitadíssimas. Aí você pode perguntar, poxa vida, mas como vai ser esse curso? Esse curso vai ser através de vídeos pré-gravados, que eu vou ensinar todos aqueles módulos e vou conceder todos aqueles bônus também nesse vídeo. Porém, durante esses módulos pode haver muitas dúvidas e eu vou abrir espaço durante os módulos para que as pessoas que adquirirem esse curso coloquem essas dúvidas e eu vou estar respondendo essas dúvidas no próximo módulo. Então, por isso as vagas vão ser realmente muito limitadas, porque não dá tempo de atender muitas pessoas. Tá ok? Então as vagas vão ser limitadas. Como que a gente vai fazer? Tá? Mas antes de falar como que eu vou fazer, deixa eu falar de uma coisa. Não, vou comentar agora. As vagas vão ser limitadíssimas e eu vou começar. As vendas vão ser abertas hoje, depois da apresentação do seminário, e ficarão abertas somente até a próxima terça-feira, dia 25, onde eu vou fechar as vendas. Eu não vou deixar mais tempo, por quê? Porque eu preciso saber, eu preciso preparar esse curso de uma forma efetiva, preparar o curso da melhor forma, deixar o mais simples e mais aplicável possível. Então as vendas começam agora e fecham na terça-feira, às 24 horas, fecham na terça-feira, dia 25 à meia-noite, e depois, realmente eu não sei qual será a próxima vez que eu abrirei esse curso, tá? Realmente não tenho ideia, possivelmente eu vá abri-lo, mas eu não sei quando eu abrirei. As vendas fecham na terça-feira, mas tem uma coisa muito, muito importante que eu quero te dizer. Se eu abrir as vendas agora na quinta-feira, e elas fechar a turma, rapidamente eu fecho, quando fechar a turma, eu vou fechar a venda também. Talvez não fique aberta a terça-feira, talvez não fique. Isso é importante que eu te diga, porque eu preciso ser muito honesto, muito sincero com você. Senão você fala, se você chega lá na segunda-feira e a venda está fechada, fala, antes ele falou que a venda ia ficar aberta até terça-feira, não posso te garantir que as vendas fiquem abertas até terça-feira. Terça-feira é o limite de tempo que eu vou colocar para que máximo, mas pode ser que eu feche as vendas antecipadamente, tá? Mas você deve estar falando assim, poxa vida, mas eu tenho uma ótima notícia para você, tá? Essa ótima notícia é o seguinte: como é que a gente vai ter esse curso? Uma má notícia que as vagas vão ser muito, muito limitadas, e se fechar, fechou. Mas eu tenho uma ótima notícia, tá? Porque você deve estar se perguntando, às vezes fala assim, mas se esse curso não se adaptar, não foi ideal, como é que eu vou ficar? Então, eu vou dar para as pessoas que adquirirem esse curso 30 dias de garantia incondicional para você. O que eu quero dizer com garantia incondicional? Se por qualquer motivo você quer adquirir esse curso, se por qualquer motivo você achar que esse curso não é para você, eu vou devolver o seu dinheiro e você pode exercer essa garantia em 30 dias. Se você comprar esse curso agora, você vai fazer uma boa parte desse curso, porque esse curso provavelmente vai demorar nos próximos 2 meses. Tá? Mas se por qualquer motivo eu falar esse curso não é o que eu esperava, eu devolvo todo o seu dinheiro. Tá? E você pode falar, como que você vai devolver esse dinheiro? E para você receber,
ter essa garantia, e para você exercer essa garantia, é só me mandar um e-mail. Eu não vou te perguntar nada, e sem condição, sem letra miúda, sem meia conversa, preto no branco, eu devolvo o teu dinheiro. É assim, é simples. Por quê? Porque eu tenho certeza que esse curso é muito bom, porque ele está acumulado 4 anos de muita dedicação, de muito estudo. É um curso que vale muito a pena, são informações muito valiosas, que valem muito mais do que R$ 1.297, mas eu vou fazer R$ 1.297. Porém, se você achar que não é para você me manda um e-mail e eu devolvo o seu dinheiro. É assim, preto no branco, sem meia conversa, e a gente ainda pode continuar sendo amigo. Então, gente, como que você pode adquirir esse curso? Comopassar.com/curso, comopassar.com/curso, e adquirir esse curso por R$ 1.297 até a próxima terça-feira, que será no dia 25, à meia-noite, às 24 horas. Então, ok? Chegando esse dia, fecha o carrinho, vou fechar as vendas, porém, pode ser que feche muito mais rápido. Se você quiser adquirir esse curso, acesse comopassar.com/curso, não é .com.br, é .com, comopassar.com/curso. Eu te garanto, se você melhorar a sua produtividade em 10%, você vai estar ganhando muito dinheiro. Mas eu tenho certeza que a sua produtividade vai ser aumentada muito mais que isso. Você vai aumentar a sua produtividade e vai fazer com que você alcance o objetivo de muito mais rápido, se você assim quiser. Se você quiser adquirir, acesse o link comopassar.com/curso e adquire esse curso. Mas independente disso, independente de qualquer coisa, eu quero agradecer a tua presença. Eu quero dizer que eu fiquei muito feliz de estar com você aqui. Desejo a todos que consigam alcançar o seu sonho, assim como eu consegui alcançar o meu. Fiquem com Deus. Quem adquiriu o curso vai me encontrar logo logo. Um abraço e até uma próxima.